horror de Salem, a história ignorada. Olá, meu povo, eu sou a Rai. Bora comigo para mais uma história. Tempos sombrios se aproximam. Caçem as bruxas, matem as bruxas, assim diziam as comunidades. Então bora lá para mais uma história. A cidade de Salem, situada nos estados de Massachusetts, Estados Unidos, é um símbolo universal de bruxaria e histeria coletiva. Esse pequeno assentamento colonial, no final do século XVII, se tornou infame devido aos julgamentos das bruxas de Salem, ocorridos entre 1692 e 1693. Esses julgamentos resultaram na execução de 20 pessoas e na prisão de muitas outras, todas acusadas de praticar a bruxaria. Este evento sombrio na história americana não apenas impactou a vida das pessoas envolvidas, mas também deixou um legado duradouro na cultura popular. Neste vídeo, exploraremos a história de Salem, os julgamentos e as causas subjacentes da histeria e o impacto duradouro deste evento na sociedade e na cultura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Então vamos lá! O assentamento de Salem. Salem foi fundada em 1626 por um grupo de pescadores ingleses liderados por Roger Connet. Inicialmente, a cidade era um pequeno assentamento dedicado à pesca e ao comércio. Com o tempo, Salem se dividiu em duas partes distintas. Primeiro, Salem Town, que se tornou um próspero centro de comércio marítimo, e Salem Village, uma comunidade agrícola mais isolada e economicamente desfavorecida. As tensões entre essas duas comunidades, exacerbadas por diferenças econômicas, sociais e religiosas, criaram um ambiente propício para o surgimento de conflitos internos, principalmente. A crença na bruxaria. No final do século XVII, a crença na bruxaria era amplamente difundida na Europa e nas colônias americanas. A bruxaria, na verdade, era vista como uma prática herética e perigosa associado ao pacto com o diabo. As pessoas acreditavam que bruxas podiam causar doenças, desastres naturais e outros males e enfermidades. Talvez, dado ao desconhecido e por ser uma vila ainda com pouco conhecimento, não tinham ainda uma base para um surto epidêmico. Esse medo era alimentado por um fervor religioso intenso, uma interpretação literal da Bíblia. Em um ambiente onde a superstição e a religião desempenhavam papéis centrais na vida cotidiana, as acusações de bruxaria podiam facilmente desencadear o pânico e histeria. O símbolo do maligno trazia para as comunidades ali uma força sem precedentes, onde muitos, inclusive a igreja na época, usava dele para prender o povo à sua crença. Os primeiros sinais de histeria. As meninas afligidas. O que desencadeou os julgamentos das bruxas de Salem foi um conjunto de comportamentos estranhos e inexplicáveis exibido por um grupo de jovens meninas. Em janeiro de 1692, Barry Parris, de 9 anos, filha do reverendo Samuel Parris, e sua prima Abigail Williams, de 11 anos, começaram a exibir comportamentos bizarros. Elas gritavam, faziam contorções corporais, lançavam objetos e pronunciavam palavras ininteligíveis. Logo, outras meninas da comunidade, incluindo Annie Putney Jr., Mercy Louise, Elizabeth Robert, Mary Alcott e Mary Warren, começaram a apresentar sintomas semelhantes. Diagnóstico e reação da comunidade. Os sintomas das meninas foram rapidamente atribuídos à bruxaria. O médico local, William Griggs, incapaz de encontrar uma explicação médica para o comportamento das meninas, sugeriu que elas estavam sob a influência do mal. A comunidade
comunidade, já imersa em fervor religioso e supersticioso, aceitou essa explicação no momento. O reverendo Parris convocou uma reunião de oração para tentar livrar as meninas da sua aflição. A pressão sobre as meninas aumentou para que identificassem os responsáveis por sua condição, levando às primeiras acusações de bruxaria. As primeiras acusações: Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Em fevereiro de 1692, sob intensa pressão, as meninas aflitas nomearam 3 mulheres como responsáveis por sua condição, e elas foram Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Tituba era uma escrava indígena do Caribe pertencente à casa do reverendo Parris. Já a Sarah Good era uma mendiga conhecida por sua rudeza e comportamento errático, enquanto Sarah Osborne era uma mulher idosa que havia sido envolvida em disputas legais com a família Putney, uma das famílias mais influentes da comunidade. O interrogatório e a confissão de Tituba. As 3 mulheres foram imediatamente presas e levadas para um interrogatório. Durante o interrogatório, Tituba fez uma confissão detalhada, admitindo ser uma bruxa e afirmando que Sarah Good, quanto a Sarah Osborne, foi também responsável pela situação das meninas. Eram cúmplices. Deve-se levar em conta um fato muito importante, que essa confissão pode ter outros precedentes. Por exemplo, devido aos instrumentos de torturas que a igreja, infelizmente, utilizava naquela época, qualquer um mediante a dor poderia confessar algo que não tivesse cometido. Tituba, ela relatou ter sido visitada pelo diabo e descreveu visões de criaturas estranhas e pactos malignos, o que deixou a comunidade estarrecedora. Sua confissão, repleta de detalhes vívidos e aterrorizantes, serviu para legitimar as acusações e alimentar ainda mais a histeria da comunidade. A expansão da histeria. Novas acusações. A confissão de Tituba e os testemunhos das meninas aflitas levaram a uma onda de novas acusações que foram feitas. Qualquer comportamento considerado estranho ou desviante poderia ser visto como evidência de bruxaria, até simples coisas que faziam em casa, como a preparação de chás. Pessoas que tinham inimizades ou disputas com seus vizinhos eram frequentemente acusadas de estar praticando a bruxaria. A paranoia se espalhou rapidamente e logo dezenas de pessoas foram presas sob acusação de bruxaria. Os julgamentos. Os julgamentos começaram em maio de 1692 e foram conduzidos por um tribunal especial criado pelo governador William Phips. Este tribunal, conhecido como o Tribunal de Oyer, foi presidido por magistrados proeminentes, incluindo Samuel, William e John. O tribunal aceitava vários tipos de evidências que hoje seriam consideradas absurdas, como provas espectrais, testemunhos de vítimas que alegavam ter visto o espectro ou o espírito de uma bruxa atacando-os, e confissões obtidas sob tortura ou coação, prometendo até a liberdade do próprio. Os executados ao todo foram 20 pessoas. Como resultado dos julgamentos, 19 foram enforcadas e uma delas foi Giles Corey. Foi prensada até a morte por se recusar a declarar-se culpado ou inocente. Lembrando que Salem é considerado um mártir da história das bruxas. Possivelmente o número de mortes de pessoas acusadas de bruxaria foi incontáveis. Entre os executados estavam ali a Rebecca Nurse, uma respeitada matriarca de 71 anos, George, um ex-ministro de Salem, e John, um fazendeiro vocalmente crítico dos julgamentos. Tensão social e econômica. As tensões sociais e econômicas entre Salem Town e Salem Village desempenharam um papel significativo na eclosão da histeria. Salem Village, menos próspera e mais isolada de tudo, sentia-se frequentemente
negligenciada e explorada por Selene Town, o que acontece, né, com as maiores cidades e as menores cidades. Disputado de terras, rivalidades e familiaridades e diferenças religiosas, essas tensões criando um terreno fértil para o surgimento de acusações ainda mais frequentes da bruxaria. O medo e o fervor religioso da época também foi um fator crucial. A comunidade puritana de Selene acreditavam firmemente na luta constante entre o bem e o mal, e a presença do diabo era considerada uma ameaça real e eminente. Sermões inflamados e leituras bíblicas que enfatizavam a punição divina para esses pecadores e hereges contribuíram para o clima de medo e suspeita. Agora você pode perguntar, mas Rai, vamos pensar, quem tinha acesso a essas leituras, as leituras bíblicas? Por um certo tempo, só eram sacerdotes, padres ou pessoas que estavam à frente do ministério ou até membros com poder aquisitivo, que podia ter acesso à Bíblia, pois era considerado um livro extremamente sagrado e os textos muitas vezes estavam ali em latim, alinhados para um propósito. A população carente, pobre, muitas vezes nem sabiam ler, não tinham acesso aos estudos. Então, será que essas pessoas que tinham conhecimento não distorciam as palavras mediante uma situação, a um propósito do próprio da igreja, ao qual não tinham nenhum controle, fazendo assim ter um resultado favorável à custa da dor e do sofrimento dos acusados, de pessoas que eram totalmente inocentes, que não faziam nenhum mal, não praticavam nenhum mal? E eu posso dizer que sim, é bem provável. Por isso que temos fatos na história que mostram isso. Psicologia de massa. A psicologia de massa desempenhou um papel importante na disseminação da histeria. O comportamento das meninas aflitas pode ter sido uma forma de chamar a atenção ou expressar tensões psicológicas reprimidas, ou até mesmo por alguma condição médica que naquela época não era bem estudada. A resposta da comunidade, que validou e incentivou essas expressões, criou de certa forma um ciclo de retroalimentação que levou à escalada das acusações. O medo coletivo e a pressão social para conformidade fizeram que até mesmo pessoas que duvidavam das acusações se sentissem compelidas a participar dos julgamentos, a colaborar até mesmo com sua presença e depoimentos que não eram verdadeiros. Intoxicação por Eggert. Uma teoria proposta por alguns historiadores e cientistas é que os sintomas exibidos pelas meninas aflitas, entre outras vítimas, podem ter sido por uma intoxicação por Eggert, um fungo que na verdade pode crescer em grãos de centeio úmidos e produzir alucinações e comportamentos erráticos. E como a gente tem basicamente uma ideia da vida do campo, daquela situação, a gente pode imaginar que essas crianças, essas meninas, viviam em contato sim com a natureza e poderiam ter pego alguma planta ali que pudesse causar esses danos alucinógenos. E acabou por medo, uma pressão da igreja, acabaram que colocaram como uma prática de bruxaria para amenizar o impacto que essa história teria, na verdade. Embora essa teoria não seja amplamente aceita, ela oferece uma possível explicação para os sintomas físicos e psicológicos observados durante o julgamento, o fim dos julgamentos e suas consequências. A histeria dos julgamentos começou a diminuir no final de 1692, à medida que mais pessoas começaram a questionar a legitimidade dessas confissões, dessas acusações e dos métodos do tribunal utilizado para obter confissões. A esposa do governador Phipps foi acusada de bruxaria, o que levou o governador a intervir, ou seja, quando ocorreu dentro da casa dele, ele interviu. Em outubro de 1692, dissolveu o tribunal de Ower e a terminar, de fato, esse uso de provas espectrais. O novo tribunal, presidido pelo juiz Samuel, foi estabelecido e rapidamente começou a absolver muitos dos acusados. Arrependimento e retratação. Nos anos seguintes, muitos dos
principais participantes ali dos julgamentos expressaram arrependimento por suas ações, porque eles foram assim coagidos pelo medo, né? Provavelmente. Samuel, um dos juízes, publicou uma confissão pública, fez uma publicação, né, de culpa e pediu perdão em um dia de jejum e oração em 1697. Anne Putney, uma das principais acusadoras, também confessou em 1706 que suas acusações haviam sido motivadas por engano e ilusão. Reparações e legado. Em 1711, o governo de Massachusetts aprovou uma legislação que reverteu as condenações de julgamentos e ofereceu compensações financeiras às famílias das vítimas. No entanto, o legado dos julgamentos continuou a assombrar Salem e a América como um exemplo de histeria coletiva e também do poder que pode ter a mentira. Concluímos que a tão incessante busca por justiça de algo simplesmente por falta de conhecimento sobre simples casos levaram a um caos onde resultou a morte de inocentes, de muitas pessoas que tinham família, tinham sonhos e foram acusadas injustiçamente. Ouso dizer que até a busca pelo poder e manipulação das pessoas para causar terror resultou na tragédia que hoje assombra Salem. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.